Entenda que o tempo de provação também está preparado para a tua vida. E como eu não tenho mais tempo, eu vou correr um bocado. Todo aquele que entende que tem que ser provado, ele entende que um dia ele vai receber o milagre. Porque está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Aleluia, Jesus. Está escrito, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Quando você passa processo, é para se achegar a Deus. E quando Deus se achega ao crente, eu posso dizer que o tempo de chorar acaba e Deus chega como chegou para João na ilha de Pátimo. João, não é lugar de chorar, não é tempo de chorar. Enxuga as tuas lágrimas, seca o teu rosto, porque este chegou, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os feiticeiros. Se a tua vida está fechada até hoje e você chora, pode parar de chorar, pode parar de gemer, porque hoje Deus vai abrir o livro da tua vida, vai desatar esses livros que estão fechados. Hoje, meu Deus, tem milagre na tua vida. Levante a mão para receber o milagre. Levante a mão para receber o milagre. Levante a mão para receber o milagre. Hoje, meu Deus, tem milagre para você. Só aquele que crê, levanta a tua mão e glorifique ao nome de Jesus Cristo. Há também tempo de rir na tua vida. Você não foi feito para chorar. Não foi feito para ser fábrica de lágrimas. Deus também gosta de ver o teu sorriso. E Deus provara Jó de tal forma, meu Deus, que quando chegar o milagre na vida de Jó, a primeira coisa foi fazer banquete. E a Bíblia diz em Jó capítulo 42, versículo 17, desta forma: e morreu Jó, velho e farto de dias. Quando analisamos a palavra morte, o que logo nós pensamos? Tristeza. Quando nós analisamos a palavra morte, o que pensamos? Choro. Quando analisamos a palavra morte, nós pensamos em angústia, em perdas, em dificuldades a passar por uns 3 ou 4 meses, até esquecer, até ser consolado da pessoa que foi perdida. Mas quando eu vejo que morreu Jó velho e farto de dias, eu logo me alegro, porque eu vejo que esta palavra que Jó deixou, onde nós temos aqui, se cumpriu, que tudo o que estava programado para ele tinha que se cumprir. Jó só morreu quando Deus duplicara a peso na vida dele. Jó só morreu quando Deus exaltara Jó. Ei, olha para o seu irmão e diga para ele: você só vai morrer quando a bênção de Deus chegar na tua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o Você vai até o fim, querido. Há pessoas que torcem para que você pare no meio do caminho. Há pessoas que torcem para que você desista do seu sonho. Há pessoas que torcem para que tu pares, desiste de tudo. Já que tu pode dizer: eu não quero mais sonho, eu não quero mais milagre, eu não quero mais cura, eu não quero mais coisa da minha família. Jó só morreu quando Deus abençoara de tal forma que todos os seus inimigos contemplaram.
aquele que acha que você vai desistir, aquele que acha que você vai parar, que você vai retroceder, e você vai falar: Deus, não quero. Ele está muito enganado, porque a partir de hoje Deus está colocando um cântico novo na tua boca, querido. Aleluia. Muitos que são desse mundo vão, aleluia, chegar amanhã no seu trabalho e, aleluia, vai trabalhar muito quietinho, vai estar tranquilo, vai estar baixado, meu Deus do céu. Muitos, quando chegarem na igreja para pregar, aquele que se deu ao longo da tua vida vai te pedir perdão. Quando aqueles que te caluniaram e daquela igreja vão se humilhar. Hoje, meu Deus, está derramando uma bênção especial sobre a tua vida. Você que entrou aqui hoje, para uma bênção, eu quero a salvação da minha família. Deus está começando a trabalhar a partir de hoje. Entenda que esse processo vem de Deus e Ele vai te honrar. Deus te prepara para você. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te entregar milagre. Esse milagre é inevitável para a tua vida. Fique de pé. A primeira fase da tua vida é a fase da provação. E a fase mais difícil de se entender. Questionamos com Deus, reclamamos com Deus, oramos, jejuamos para receber uma resposta. A resposta do hoje. Deus escreveu isso para você, querido. É porque Ele sabe que você pode passar. Depois dos teus anos de deserto, Canaã te espera. Depois dos anos de choro, Samuel te espera. Depois de tanta humilhação, lugares altos estão sendo preparados para você. Eu vou terminar a mensagem dizendo que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Ana começou chorando, Israel começou sendo escravo, Jó começou perdendo tudo. Todos os servos de Deus passaram por diversas provações, mas você vê que todas as escrituras dizem, a palavra de Deus diz, que o final de todos eles foi final de glória. José foi vendido pelos seus irmãos e traídos por ele. O final da história de José simplesmente foi ser o governo do Egito. Ana começou chorando, e o final da história de Ana é tendo Samuel e mais 5 crianças. O começo da história de Jó foi Jó perdendo todos os seus bens, e o final desta mesma história simplesmente é Deus dando pouco do que ele tinha antigamente. Aleluia. Se você entrou hoje chorando, se a tua história hoje é lágrima, se a tua história hoje é gemido, uma coisa, que o Deus de Israel tem um final feliz na tua vida, e o Deus de Israel tem um fim de vitória para a tua vida, tem um ministério abençoado para você. Aleluia. Hoje, meu Deus vai te abençoar de forma rica e abundante. Hoje, aleluia, a janela dos céus está sendo derramada para que a segunda fase da tua vida venha começar hoje, a fase do milagre, a fase da bênção, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. A fase em que o teu celeiro vai ser cheio, a fase em que será bendito ao entrar, bendito ao sair. Os teus inimigos virão por um caminho, mas por 7 hão de fugir. Ele esperou você dizendo, ele esperou você clamando por este menino, por esta bênção, por este filho, por este milagre. Orava ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levante a mão, que Deus abençoe. Você que tem o seu voto